Bem, aqui nessa questão nós temos um conceito um pouco mais avançado, né? Pouco seria até eufemismo, né? Mas assim, é um conceito bem avançado aí na parte de sistemas operacionais, tá? É um assunto que está ligado a como o sistema operacional ele lida internamente, né, com o hardware do seu computador, tá? Então vamos entender aqui primeiro, vamos ler aqui o enunciado, saber do que se trata e depois a gente vai entrar nesse assunto, tá? Então ele começa aqui, ó, a questão falando sobre o escalonador. Ele diz que o escalonador, ele realiza uma importante ação dentro dos sistemas operacionais ao garantir a correta troca entre o processo a ser retirado da CPU e aquele que assumirá a posse desta mesma CPU para a sua operação. Neste contexto, assinale a alternativa e traz um exemplo de algoritmo classificado como não preemptivo, tá? E aí nós temos as alternativas. Então, temos aí algumas palavrinhas estranhas, né, para a maioria, e agora a gente vai começar a destrinchá-las, tá bom? Primeira coisa que nós vamos falar aqui é a respeito do escalonador de processos, também chamado de scheduler, tá? O que é que esse escalonador faz, né? Primeiro, vamos entender aqui o processo que acontece quando você tem um programa que está tentando acessar o seu processador, tá? Processador, pessoal, ó, é também chamado de CPU, tá? E ele é o nosso principal circuito do computador. Esse chipzinho de computador, ele é responsável por fazer o que nós chamamos de processamento de dados. O processamento de dados. Não à toa ele é chamado de processador, e esse termozinho em inglês, CPU, vem de unidade central de processamento. Então, esses termos, processar, processador, processamento, tem tudo a ver com o termo também da questão que fala sobre processos. E aqui você vai entender o seguinte, tá? De uma forma bem objetiva para o que nós estamos atrás, que é responder essa questão, você vai associar a palavra processos a programas que estão em execução no seu processador e na sua memória, tá? Existe algumas diferenças mais técnicas, mas para a gente isso é suficiente. Então, sempre que eu estiver falando aqui para vocês em processos, entenda como um programa que está sendo executado, está sendo processado, ou seja, calculado pelo seu processador de dados, tá bom? Então, se você tem, por exemplo, um programa do Word aberto, ele se torna um processo a ser executado pela CPU, beleza? Então, o que acontece é que quando você tem estes programas ou estes processos aqui, ó, na memória principal do seu computador, que é a chamada memória RAM, eles vão ter que, em algum momento, ser acessados pelo processador. Então, esses processos eles vão entrar numa espécie de fila, tá? E aí eu trouxe essa imagem aqui, ó, para representar este processo de uma forma mais fácil. A gente vai fazer aqui uma analogia entre a fila que os programas fazem para poder ser atendidos pelo processador com uma fila de atendimento médico que a gente está acostumado. Então, aqui eu tenho a representação de uma fila de atendimento, atendimento médico, beleza? Então, aqui você vai entender o seguinte, ó, o médico aqui, este médico, é como se fosse o nosso processador, a nossa CPU. E aqui estão, ó, nessa filazinha aqui estão os pacientes que precisam, es- estão aí na fila para ser atendidos pelo médico, né? No caso aqui dos pacientes, a gente faz a analogia como sendo os nossos processos, bom? Ou os nossos programas que estão aí para serem executados. Então, o que acontece?
Este programa, chamado de escalonador, ele vai ser o responsável por gerenciar essa fila. É como se fosse a atendente do médico, que organiza a fila para saber quem chegou primeiro, quem vai ser atendido, quando o outro paciente pode entrar, tá bom? Então seria, né, fazendo aqui uma analogiazinha, como se fosse a atendente do médico, que vai organizar essa fila de pacientes, tá bom? E aí nós vamos já encontrar uma palavrinha-chave que a questão perguntou para você, que é este termo chamado de preemptivo e não preemptivo, tá? Esta palavra preempção, preempção significa troca, ok? Então, um escalonamento, ou seja, uma organização dos processos que são preemptivos, eles vão permitir, olha só, vou colocar aqui, ó, vão permitir a troca de processos na CPU, beleza? Enquanto que, enquanto que os escalonamentos não preemptivos é o contrário. Então, ele não irá permitir a troca de processos na CPU, tá? De novo, fazendo aqui a analogia, é como se a atendente, se ela usar um método não preemptivo, não permite a troca, uma vez que o primeiro paciente que está aqui, ó, essa moça aqui que está bem na frente, né, ó, uma vez que esta paciente aqui, ela entrar no consultório do médico, ela só sai lá de dentro quando terminar o atendimento dela. Isso é um atendimento não preemptivo, ok? Agora, se o contrário acontecer, se for um atendimento preemptivo, qual vai ser a situação? Ela entra aqui dentro, ela vai ficar um período, um tempo, por exemplo, vai ficar um determinado tempo lá dentro, contando lá. Chegou o limite de tempo que ela pode ficar lá dentro, ela vai ter que sair para o outro paciente entrar. Alan, mas ela não terminou ainda o atendimento dela, então ela vai para onde? Para o final da fila. É como se eu estabelecesse o seguinte: olha só, vocês estão aqui na fila para serem atendidos pelo médico, cada um vai ter 5 minutos. E aí, é claro, tem situações aí que o paciente vai precisar de mais tempo para o médico atender. Então, passou os 5 minutos, esse paciente sai, vai para o final da fila e o próximo entra. Então, isso é um método de preempção, é uma troca entre os pacientes e o atendimento continua. Ele vai atender todo mundo, mas quando chegar ali aquele tempo limite, ele sai, o outro paciente entra. E assim ele vai fazendo, tá bom? Neste caso, claro, a gente não está falando de médico e paciente, a gente está falando de processador e os processos. Então, os processos entram, quando o método é não preemptivo, eles ficam até o final, até eles terminarem a sua execução. Agora, quando o método é preemptivo, eles vão ficar trocando esse fluxo de atendimento do processador, tá? E aí, claro, existem formas diferentes de você lidar com esse escalonamento aqui, ó, que é o que nós vamos falar agora, ó, nesse próximo slide, tá? Primeiro, nós vamos começar falando dos escalonamentos que são não preemptivos, ou seja, é aquele atendimento, podemos dizer assim, né, ó, que não permite a troca. Quem entrou fica até o final, beleza? Esses nomes aqui são todos nomes que vêm de siglas em inglês, tá, pessoal? Mas eu vou
traduzir aqui para vocês entenderem o que é. A questão, ela só pediu uma coisa, que você identificasse nas alternativas qual era o escalonamento que não era preemptivo, beleza? Mas aqui eu vou então explicar um pouquinho mais sobre o que faz cada um deles, porque a gente pode se deparar com uma outra questão perguntando sobre essas características, tá? Da mesma forma, quando você chega, por exemplo, numa fila de um consultório, você às vezes pergunta lá para o atendente: como é a organização da fila? É por ordem de chegada? É por hora agendada, né? Quem agendou o horário tal? Ou é, por exemplo, por prioridade? Então, se chegar alguém idoso, gestante, vai passar na frente. Então, perceba que uma fila do dia a dia, ela tem regras de organização. E aqui no caso dos programas para acessarem o processador também. Então, uma dessas regras, ele vai chamar ela de FIFO, tá? Que é um termozinho em inglês, first in, first out. Ou primeiro a entrar é o primeiro a sair. É, digamos assim, a organização básica de uma fila. Aqui, ó, no exemplo, eu tenho a primeira da fila, ela é a primeira a entrar. E ela vai ser a primeira a ser atendida e liberada. Então, depois vem o segundo, depois o terceiro, depois o quarto e o último também vai ser o último a ser atendido. Então, esse daqui seria o processo mais simples de você entender. Aqui no caso nós temos, ó, os processos, eu vou chamar aqui de P1, P2 e P3, como se fossem aí os pacientes, né? E eles estão numa fila para acessar a minha CPU, meu processador. Então, o primeiro da fila é o primeiro a entrar. E ele, lembra, ele não permite a troca. Então, ele vai ficar lá dentro até o processador terminar de executar o que ele precisa. E aí, por conta disso, ele também vai ser o primeiro a sair, o primeiro a ser finalizado. Ok? Já o próximo que nós temos aqui, ele vai chamar de SJF, tá? Já fazendo aqui a tradução para vocês, vem dessa palavrinha, menor job primeiro, tá? Ou menor, esse termo aqui, job, seria, digamos assim, o trabalho. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai organizar os processos, não numa fila, como a gente está vendo aqui, mas todo mundo aqui no mesmo espaço. E aí ele vai, como se a atendente perguntasse o seguinte: ó, o que é que você veio fazer aqui? Ao paciente diz: olha, eu vim só pegar uma receita, só um atestado. O outro: não, eu vim fazer uma consulta, um exame. O outro: não, eu vim fazer uma cirurgia. E aí ele vai calcular quem é que vai levar o menor tempo de atendimento. O processador, ele olha para os processos e ele verifica quem é o processo que vai ter o menor tempo para ocupar dentro dele. E aí, logicamente, quem tiver o menor tempo vai primeiro. Então, neste exemplo aqui, ó, neste exemplo do SJF, não necessariamente a primeira a ser atendida vai ser essa moça aqui. Pode ser que esse daqui, ó, esse rapaz aqui, ele vá ter um atendimento de 1 minuto e ela vai ter um atendimento de 7 minutos. E os demais aqui, atendimentos de 15 minutos. Então, quem vai entrar primeiro vai ser esse camarada aqui. Então, o processo que tiver o menor tempo é quem toma a frente, beleza? Isso no SJF, ou o menor job primeiro, beleza? O próximo escalonamento que nós temos é pela próxima taxa de resposta mais alta, ou por essa sigla aqui chamada de HRN, tá? Aqui vai ter uma pequena diferença. Neste exemplo aqui, ó, do HRN, ele vai levar em consideração duas coisas, tá? Ele vai levar em consideração o tempo de atendimento, ok? Mais, vou mudar aqui, mais o tempo de espera.
Então, nessa situação, o escalonador de processos, ele olha quem vai ser, quanto vai durar o tempo de atendimento de cada um deles aqui, só que ele soma o tempo de espera de cada um. E aí, quem tiver o maior tempo somando os dois, quem vai demorar mais tempo para ser atendido e quem está esperando há mais tempo, passa na frente. Ou seja, ele vai achar a resposta mais alta, é o que vai demorar mais tempo no final das contas. Tanto para ser atendido, né, a soma do atendimento, como a soma aí da espera. Beleza? E o nosso quarto aqui, ele é o mais, um dos mais tranquilos também da gente ver, que é, ele chama de escalonamento cooperativo. Aqui aqui o que vai acontecer é, o processo entra aqui, ó, no atendimento, e ele tem um tempo, ele tem um tempo para esse atendimento. Quando chega nesse tempo, o próprio processo sai de dentro da CPU, tá. É como se o paciente entrasse aqui e chega um determinado momento que ele vê que está demorando muito, e ele próprio sai para dar lugar ao outro. Por isso que a gente chama de cooperativo, né, eles cooperam entre si para que todo mundo seja atendido em um tempo razoável, beleza? Esse aqui são os modelos que não permitem a troca, né, o processo entrou na CPU para ser, eh, calculado, para ser processado os dados, ele fica lá até o final, tá bom? Já o próximo que nós temos aqui é o contrário. Aqui ele permite a preempção, ele permite a troca, tá, ó, permite a troca de processos. O que é que isso quer dizer? Que quando um paciente entrar aqui no consultório, não necessariamente ele vai ficar até o final do seu atendimento. Vai chegar algum momento que ele vai ter que sair para dar lugar ao outro e vai para o final da fila, até que ele possa voltar, né, e ele vai fazer isso quantas vezes for necessário até terminar o seu atendimento, tá bom? O primeiro que nós vamos ter aqui é o escalonamento circular, ou round robin, tá? Com essa sigla aqui chamada de RR. Isso aqui nada mais é do que uma fila. Isso aqui é igual ao FIFO, tá? Só que ele vai permitir a troca dos processos. Lembra, o FIFO, o primeiro entrava, ficava lá até finalizar. No caso do escalonamento circular, ele vai entrar o primeiro da fila, só que ele vai ter um tempo máximo para ele ficar lá dentro. Estourou esse tempo, ele sai, vai para o final da fila e o próximo entra. Por isso que a gente chama de circular. É uma fila que vai circulando aí, tá bom? Já o nosso próximo aqui é o escalonamento por fila multinível realimentada. Ele chama de MFQ. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma fila com prioridade. Prioridade. É muito comum, nesse exemplo aqui que a gente está dando, ó, de atendimento médico, que você tenha uma fila. Só que nessa fila, algumas pessoas vão ter preferência. Então tem aqui os idosos, vão ter uma preferência. Chegou aqui alguém numa situação um pouco mais grave, passa na frente também, né. Você vê muito isso em pronto atendimento, né, você chega lá, o pessoal faz uma triagem: "Ah, você é só um arranhão, fica aqui na fila". "Opa, chegou alguém aí com um infarto", lógico, a pessoa vai passar na frente, tá bom? Então, seria esse MFQ, que a gente está falando de uma fila, mas com prioridade. Então, os processos do seu computador que são mais essenciais ao funcionamento da máquina, eles passam à frente. Então, você está utilizando aí vários programas ao mesmo tempo. Um desses programas pode estar sendo executado, pode estar sendo processado, e ele sai para que entre, por exemplo, um programa relacionado ao seu sistema operacional. Porque se o sistema operacional parar de funcionar, o computador trava como um todo, né? Então, eles têm uma prioridade para passar na frente, tá bom? E esse último aqui
é o nosso SRTF, é o escalonamento por menor tempo restante de execução. Então agora aqui, o que é que o escalonador, ou como se fosse de novo, né, a atendente lá do médico vai fazer? Ela vai olhar aqui, ó, para quem tem o menor tempo para ser de atendimento, né, ou seja, quem vai ser mais simples de ser atendido, tá. Só que tem um pequeno detalhe, aqui, se um processo estiver sendo atendido, o paciente ele está sendo atendido aqui, vai ser rápido, vai demorar aqui 2 minutos. E chega um outro na fila que vai demorar só 50 segundos, o que é que ele faz? Esse sai e esse entra para ser atendido, tá bom? Lembra, aqui ele permite a troca dos processos. Então, chegou um processo com menor tempo de execução, ele toma a vez do que está lá sendo executado. E aí, quando a gente volta para a nossa questão, agora ficou óbvio qual é a nossa alternativa. Porque ela pede que você marque, olha só, vamos voltar aqui, ó, voltar aqui para a nossa questão. Ele pede que você marque um algoritmo não pré-emptivo, ou seja, que não permite troca. E nós vimos que a múltipla fila com feedback, né, que é o MFQ permite, o SRTF também permite a troca, né, vou mudar aqui porque não vai dar a entender que é essa que a gente vai marcar, né, então não vou marcar, não vou marcar, e o RR, round robin, também permite a troca, ou seja, o único que não vai permitir a troca de processo é o FIFO, tá bom? Gabarito então pra gente, letra A.